Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Marcos Henrique Gomes e eu vou apresentar a parte teórica simulada do experimento 5, que é sobre antenas. Eu faço a matéria prática de eletromagnetismo e o professor é o Gerardo. O primeiro tópico que a gente tem que abordar nesse módulo são as antenas, né? E basicamente a primeira coisa que a gente pensa, tipo, o que que são antenas, né? Basicamente é o que está escrito aqui, né? São dispositivos transdutores essenciais que convertem a potência elétrica, né, corrente e tensão, em ondas eletromagnéticas, que é o modo de transmissão, e vice-versa, que seria um modo de recepção. Significa que ela meio que faz a ponte entre dois mundos. Ela transforma a corrente elétrica que está no fio em ondas eletromagnéticas que viajam pelo ar e faz o caminho inverso na recepção. O funcionamento físico disso, né, é até interessante. Né, baseia-se na aceleração de cargas elétricas. Quando fazemos a corrente oscilar, né, no condutor, há a criação de campos magnéticos e elétricos que se desprendem e viajam pelo espaço. Sem isso, né, a gente não teria, né, comunicação, detecção de radares e navegação como um GPS, né, são fatores assim essenciais. E basicamente o que está escrito aqui, né, de funcionamento. Baseia-se na aceleração de cargas elétricas. Uma corrente oscilante no condutor gera campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam pelo espaço. E dessa forma a informação ela consegue ser transmitida. Aqui, né? Nessa imagem aqui tem um exemplo de uma antena com diversas antenas, né? E agora entrando no assunto, né, de antenas de microstrip, que também são chamadas de antenas de patch, né, que nem a imagem mostra isso. Vai ser explicado daqui a pouquinho por que o nome, né? E aí surgiu um grande problema, né? Porque com a criação, né, de dispositivos, né, os eletrônicos e tal, o que aconteceu foi que cada vez mais a gente foi diminuindo o tamanho dos dispositivos. Só que as antenas são, como todo mundo sabe, são objetos muito grandes, né? E aí não dava pra, pra ter um objeto tão grande dentro de um celular, né? Que é pequeno. Então, e aí veio, né, a necessidade de criar uma antena menor, que são as antenas de patch, né? E elas são formadas por um condutor metálico, né, sobre um substrato dielétrico com um plano de terra no lado oposto. E, né, ou seja, é basicamente um sanduíche, né? Temos um condutor, né, que é o patch em cima, um material isolante no meio, que é o substrato, e um plano de terra embaixo. Né, ela, né, é pequena, é plano, pode ser impresso com uma placa de circuito. E é por causa dessa tecnologia que um smartphone hoje em dia consegue, né, utilizar, né, todos os sistemas dele e não precisa, né, daquela antena que nem antigamente alguns telefones antigos que a gente puxava a antena para cima, né? E tá aqui, né? São amplamente utilizados em celulares, GPS e sistemas aeroespaciais devido ao seu perfil baixo, peso reduzido e facilidade de fabricação em máximo, né? E partindo agora, né, para a próxima parte, que é a própria simulação. Né, a primeira simulação que é pedida, né, no módulo é a antena de microstrip retangular. Né? Basicamente, o que a gente tem que fazer é desenhar, simular e analisar utilizando o HFSS, uma antena microstrip que opera na frequência de 7,5 GHz, seguindo os parâmetros de construção descritos na figura 1. E aqui, né, tá todas as medidas, tal, e tudo que a gente precisa seguir. Já a segunda simulação é a de microstrip, né, e aí é dada, dependendo do seu grupo da matéria, você faz ela, né, o patch com um formato diferente. Construir e simular uma antena de microfita com as mesmas especificações da figura 1, mas agora trocando o modelo do patch de acordo com a seguinte tabela de especificações. Como eu sou do grupo E, né, eu vou ter que desenhar uma de anel circular. Iniciando as simulações agora, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o nome, né, do projeto para MH de Marcos Henrique 11. E agora o primeiro passo realmente assim fundamental que a gente faz é, né, colocar o retângulo, né? Então, primeiro eu estou desenhando agora aqui o retângulo, essa caixa, e aí eu defini o tamanho, né, em x, y e z. O x eu boto de 28.1, meu y, né, de
32 e o Z de 0.794. Que foram as medidas, né, que foram colocadas no próprio relatório, né, do onde pede a simulação. Tá estranho aqui, que eu tô dando zoom e aí tá sumindo. Deixa eu calma aí. Tá, vou deixar assim mesmo e agora eu criar a segunda caixa, né? Eu só dei Ctrl C, Ctrl V. E agora a única coisa que eu vou mudar é o Z para 0.05. Trocando algumas características agora, eu vou colocar o nome, né, dessa de baixo, de ground plane, e o material, né, ele vai ser de cobre mesmo. E pronto. Vou mudar a cor também, né? Botar esse laranja e deixar ele um pouco transparente. A gente conseguir ver através, né, durante a simulação. Ó, parou de fazer aquela coisa estranha. Ixi, não mudou o nome da caixa. Deixa eu ver. Ah, não foi de novo. Acho que é por causa do espaço. Ah, era isso mesmo. Então só ground. A outra caixa, né, que é a primeira que eu coloquei, vai ser o de elétrico. Então o material também muda. E aqui eu vou botar o que ele pede, né, que é o FR4, hipótese. Deixa eu só checar aqui se é isso mesmo. É. E só que eu acho que vem com diferente, então aqui eu mudo esse 4.4, eu mudo para 2.2. Eu dou OK e dou o outro OK aqui. Aí eu vou mudar a cor disso aqui também, vou botar esse azul e botar um pouco transparente também pra gente conseguir ver através. Pronto. Próximo passo agora é fazer, né, o patch, né, que é retangular. Tem que mudar a exposição, né, 7.825 no X, Y de 8 e o meu Z de 0.794. Tamanho X 12.45, Y 16 e o Z 0.05. Pronto. E agora eu tenho esse meu quadrado já no centro. Renomear ele para PET e colocar o material dele, que é o cobre. Pronto, aqui eu vou botar a cor preta, que acho que é uma cor que fica boa de ver. E vou deixar assim mesmo, não vou deixar transparente não. Pronto. Agora o próximo passo é fazer aquele retângulo menor, né, que sai do maior e vai pra borda.
Deixa eu ver aqui. Também é cobre. Botar ele preto também. E pronto. Prontinho. Agora botar 12,82. E aqui eu boto 0.794 com um x de 2.46, são 8 e 0.05. Eu tô redublando por cima porque o meu microfone ficou ruim quando eu gravei, então por isso que às vezes aparece, né, que é a gravação, mas aqui é MH de Marcos Henrique 11 da minha matrícula mesmo. Acho que até dá pra ir pulando um pouquinho, que eu meio que demorei um pouquinho em algumas partes. Aí eu botei em 2x também agora. Mas é isso. Eu botei os dois e eu dei Unite, né, que é bem aqui em cima. E aí já juntou. E agora eu, mudando o meu eixo para XZ, eu clico no retângulo e eu consigo desenhar ele aqui. E eu já vou direto aqui para mudar as coordenadas e o tamanho dele certinho. E aí eu boto essas coordenadas, esse tamanho. Pronto. Coloquei de preto também. E foi isso. Agora eu venho Assign Citation, Port e Model Lamped. Eu dou Nest aqui. Mudo Integration Line para New Line. E aqui foi onde eu fiquei preso na hora de fazer. Então vou até dar uma adiantada. Que eu demorei um pouquinho pra sair disso. Acho que eu já tinha descoberto. Isso. Eita, calma aí que eu acho que com a minha câmera não tá dando pra ver. Calma aí. Deixa eu mexer a câmera aqui pra cima. Pronto. Bem aqui no cantinho embaixo, eu mudei primeiro para 14.05x e usei meu menos 0.05. E aí eu dou Enter e aí muda. E aqui eu só mudo o Z para 0.894, dou Enter de novo. Aí já aparece essa tela agora. Dou Nest, Finish e pronto. E aí tá basicamente pronto. Eu volto pro meu eixo XY. E agora eu tenho todo o patch basicamente pronto. Próxima coisa, vou criar minha região, né? Basicamente é isso. E aqui eu vou mudar a posição e o tamanho da caixa. Pronto. E agora eu mudo, né? Aqui vai ser como minha região, vai ser de ar, né? Assign boundary, add. Clico OK. Pronto. E agora eu mudo as características. Nome eu vou botar para ar. E o material também é ar, né? Obviamente. Deixei bem transparente. E é isso.
Aqui eu venho em simulação, setup e eu clico Advanced. E aqui eu mudo a frequência para 7.5, número de passes 15 e deixo em 0.02 mesmo, dou OK. Validate. Pronto. E dou um Analyze All. Pronto. Eu vou pular aqui que ficou só rodando, eu acho. Pronto. Agora eu venho no menu da esquerda ali, clico em Radiation, Insert Far Field e Infinite Sphere. E aqui eu mudo, né, o nome para 3D. O meu começo vai ser em 0, fim em 360, 1 step size. Aqui é 0, 180 e 1. E pronto. Agora eu vou criar uma nova, que eu vou chamar de plot. Começa em 0, 0, 0. E o θ é menos 180, 180 e 1. Eu vou descer minha câmera de novo. Vou voltar aqui. Pronto. Agora eu cliquei em Results. Fui ali. Pronto. E aí aqui, a única coisa que eu mudo é pra DB. Dou New Report. Pronto. E aqui eu tenho o primeiro resultado. Aqui dá pra identificar certinho, né, o que a gente queria. Aí em Result de novo. Aí eu vou mudar pro plot. E vou novamente em DB. Do New Report. E aqui a gente também consegue ver. Vou pausar o vídeo aqui pra mostrar melhor. Né? Deu pra ver certinho. Os decibéis que tá acontecendo. E eu acho que é isso. Né? E agora eu vou pra segunda simulação, que como meu grupo é o grupo E, né? É um círculo. Agora, né? Indo pra simulação 2, eu tirei o quadrado. E eu vou colocar o meu círculo. Eu coloco primeiro esse primeiro círculo daqui. E ele tem um raio de 16. Oh, 16 não, é 8. E pronto. E só que vou pegar aqui também, criar o meu segundo que eu vou, né, aqui, se a gente pegar aqui na imagem, a gente vê que é 2.45, ou seja, aqui é 8 menos 2.45. Isso dá 8 menos 2.45, 5.55. Né? Então tem 5.55 aqui. E pronto, agora eu tenho o meu anel. E eu vou juntar com esse aqui. É, é isso. Pronto. Encontrei aqui. Qual é o problema? A gente tem que vir aqui em Surface e fica em Sheet. E aqui é 0.0.
5, se eu não me engano. Deixa eu checar. Opa. Isso, 0.05. E agora esse círculo daqui, eu posso botar que ele é de cobre. E pronto. Eu vou só mudar. Não, tá errado. Esse aqui eu vou botar pra preto. E aí, pronto. E eu vou dar um. Opa. É isso. Agora eu venho em Simulation, Setup, Advanced. Mudo para 7.5. Esse aqui é 15. Esse aqui é 0.02 mesmo. Dou OK, OK. Validate, tá tudo certinho. E eu clico para analisar. Quando terminar de rodar a simulação, eu volto. A simulação terminou aqui de rodar. Deu tudo certinho. Agora eu venho aqui Radiation. Aqui. Calma aí. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Rapidão. Eu tinha esquecido de botar radiação na caixa, né, de ar. Então a gente vem aqui, assign boundary e radiação. Pronto. Nesse aqui, primeiro é 0, 360, 1. E aqui a gente muda para 1. E dá o OK e chama isso aqui de 3D. E aí eu adiciono um outro, que vai ser, chama de plot 0, 0, 0. E aqui é menos 180, 180 e 1. Pronto. E agora eu posso vir em Results. Deixa eu ver qual que é. Radiation Pattern. Eu acho que é. Deixa eu checar aqui rapidinho. Tá certinho. Esse aqui é o plot. DB. New Report. Eu vou ter que rodar de novo a minha simulação. Calma aí. Aqui é 7.5. Aqui é 15. Dou OK, OK. Analysis. Deletar essa. OK. Então, analyze. Pronto, já rodou aqui. Vou vir aqui, Far Fields, 3D Plot, 3D, DB, New Report. E pronto. Tá aqui. Dá pra ver certinho, né? O que nem o anel causa. E eu vou fazer mais um 3D, botar plot. Fiz errado. Radiation pattern, plot, DB e
Pronto. E aí que tá aqui. É bem interessante o formato, né, que forma. E é isso. Na parte das simulações, basicamente é isso. Agora eu vou voltar pros slides, né, para mostrar aqui as referências que foram utilizadas para fazer os slides e o vídeo como um todo. E queria agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado.